Imagina só, tá tudo muito quieto. Aquela madrugada onde parece que o tempo até parou. Nenhum carro passando na rua, nenhum barulho. Só o silêncio. Eram umas 3 da manhã mais ou menos em Manassas, uma cidadezinha pacata lá no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. E do nada, esse silêncio foi quebrado por um grito forte e desesperado. Quem gritava era John Wayne Bobbitt, um ex-militar de 26 anos. Ele acordou de repente, completamente perdido, sentindo uma dor absurda, daquelas que faz o corpo inteiro paralisar. No susto, ele olhou para baixo. E o que ele viu foi tão absurdo que parecia coisa de filme de terror, mas era real. Aquilo tinha mesmo acontecido e não tinha como voltar atrás. A gente cresce ouvindo sobre brigas de casal, traição, ciúmes, mas esse caso aqui vai muito além disso. É um daqueles que faz a gente parar para pensar até onde alguém pode chegar quando está no seu limite. É exatamente isso que nós vamos entender agora. John Wayne Bobbitt nasceu em 23 de março de 1967, o que faz dele do signo de Áries. Ele cresceu nos arredores de Niagara Falls, em Nova York, e morava com os pais e os 2 irmãos. Mas a infância dele estava longe de ser fácil. Na verdade, foi bem difícil. O pai era extremamente agressivo e enfrentava um sério problema com o álcool. Ele descontava a raiva na esposa e também nos filhos pequenos. Já a mãe do garoto, fragilizada por tantos episódios onde sofreu nas mãos do marido, acabou entrando em um colapso mental diversas vezes. Passou a recorrer ao uso de substâncias como uma forma de lidar com toda a dor. A família vivia em uma situação de extrema pobreza, havia dias em que não havia absolutamente nada para comer, e o John e os seus irmãos chegavam a passar dias inteiros com fome. Eu imagino o quanto isso não deve ter sido doloroso. Eles moravam numa vizinhança perigosa e não era incomum que fossem vítimas de crimes, assaltos e tudo mais. Um dos episódios que com certeza foi o mais traumático da infância do John aconteceu quando ele ainda tinha apenas 3 anos. A mãe dele foi atacada de forma íntima na frente da própria casa em plena luz do dia enquanto cuidava do jardim. As pessoas passavam pela rua, viam o que estava acontecendo, mas ninguém ajudou, ninguém fez nada. E após aquele ataque, a mãe do John correu para dentro de casa, chorando muito. Havia líquido vermelho escorrendo pelas suas pernas e ela repetia várias vezes, incrédula, o que tinham feito com ela. Mesmo tão pequeno, John afirmou em uma entrevista mais tarde que se lembra desse dia como se fosse ontem e que é algo muito forte para ele. Ele tem a visão da mãe dele com aquele vestido florido e aquele líquido escorrendo pelas pernas dela enquanto ela chorava e gritava. Depois disso, o pai do garoto nunca mais olhou para a esposa da mesma maneira, o que, convenhamos, é assim, revoltante e bizarro. Ele agia como se o que aconteceu fosse culpa dela. Em uma discussão, inclusive, ele chegou a dizer que, no mínimo, ela deveria ter provocado o homem que fez aquilo com ela. Posteriormente a isso, ele acabou abandonando a família, a mãe do John ficou ainda mais instável emocionalmente, cada vez mais dependente de substâncias, até chegar ao ponto em que não conseguia mais cuidar dos filhos. Foi então que o John e os irmãos foram morar com os seus tios. Durante um curto período, a vida das crianças melhorou. Eles passaram a ter comida, roupas limpas e um ambiente mais seguro e confortável para viver. Mas essa estabilidade durou muito pouco, porque um parente mais velho que costumava visitar a casa dos tios com frequência começou a violar o John quando ele tinha apenas 5 anos. E os eventos não pararam por aí. Esse homem passou a frequentar a casa e passou a fazer o mesmo com os irmãos e os primos do John. O horror chegou a um ponto tão doentio e absurdo que esse homem colocava todo mundo junto num quarto e se divertia com um por um, obrigando os outros que estavam ao redor a assistirem toda a ação, já pensando que eles seriam os próximos. Graças a Deus, por um lapso, teve um dia que esse parente acabou confessando para o tio do John o que estava fazendo e ele foi imediatamente banido de frequentar aquela casa. Apesar disso, nenhuma denúncia foi feita, ainda assim o John pôde, enfim, respirar um pouco. Ele se dedicou aos estudos, aos amigos e começou a tentar
ter uma infância minimamente normal. Ele se destacou nos esportes, terminou os estudos e aos 18 anos decidiu ingressar na Marinha dos Estados Unidos. Ele se adaptou bem à nova rotina, era impulsivo, um pouco imaturo, mas parecia estar tudo indo muito bem. Até que aos 21 anos o John conheceu uma mulher chamada Lorena e tudo começou a desandar. A Lorena Gallo nasceu em 31 de outubro de 1969, o que faz dela do signo de Escorpião. Ela nasceu na cidade de Bucay, no Equador, mas aos 5 anos se mudou com a família para Venezuela. A infância dela foi completamente diferente da do John. Ela cresceu em um lar acolhedor, com muito amor e apoio. A família dela era profundamente católica e essa religiosidade teria um papel importante nos rumos que a sua vida tomaria. Diferente do John, ela nunca tinha passado fome, a família dela tinha uma boa condição de vida. Inclusive, nessa época, a Venezuela era um país rico. Era o terceiro país mais rico da América, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá. O país era muito influenciado pela cultura americana e muito por conta disso, desde muito jovem, a Lorena sonhava em morar nos Estados Unidos. Ela cresceu assistindo a programas como Days of Our Lives, The Price is Right e The Brady Bunch e idealizava o chamado sonho americano. Aos 15 anos, ela visitou os Estados Unidos pela primeira vez e se apaixonou definitivamente pelo país. Depois de terminar o ensino médio na Venezuela, ela conseguiu um visto de estudante para fazer faculdade nos Estados Unidos. E passou a viver com amigos da família e parentes. E estava finalmente realizando o seu maior sonho, que era viver a cultura americana. A Lorena se destacava nos estudos, fazia amizades com facilidade e conseguia se sustentar com empregos como babá e manicure. Seus pais também mandavam um dinheirinho para ajudar, mas ela se virava bem. Foi em setembro de 1988, num evento de dança numa base militar da Marinha em Quantico, na Virgínia, que ela conheceu o John. E foi tudo muito rápido, a conexão entre os dois foi instantânea. Eles trocaram telefones e logo em seguida começaram a namorar. Só que havia um detalhe muito importante. A Lorena tinha uma criação extremamente rígida, pautada na religião. Os seus pais acreditavam que relações íntimas só depois do casamento, e que o casamento era para a vida toda e que o divórcio não era uma opção. Isso fazia com que todos os encontros do casal fossem supervisionados por algum familiar. Mesmo assim, eles davam um jeito de ficarem juntos, pareciam mesmo apaixonados, como um daqueles casais de filme romântico que se conhecem por acaso e se tornam inseparáveis, como se fossem realmente a alma gêmea um do outro. 10 meses depois, o John a pediu em casamento. A Lorena se sentia realizada, achando que havia encontrado o homem da sua vida. Eles se casaram, mas foi aí que o conto de fadas chegou ao fim. Depois do casamento, o casal se mudou para um pequeno apartamento de 1 quarto em Manassas, na Virgínia. Eles gastaram praticamente todo o dinheiro que tinham naquele lugar e nem sequer conseguiram comprar todos os móveis. O ambiente era apertado, vazio e com o tempo foi ficando pesado. Sabe aquele lugar que você entra e fala, nossa, isso aqui tem uma energia péssima? Os desentendimentos do casal começaram cedo, primeiro como pequenas discussões, depois como brigas constantes. Eles se culpavam mutuamente pelos problemas financeiros e qualquer coisinha virava motivo para troca de gritos e ofensas. Só que o problema não era só dinheiro. Poucas semanas depois do casamento, John tomou uma decisão que abalou ainda mais a relação. Ele convidou o primo dele, o Todd, para morar com o casal. Mesmo que chamasse o Todd de irmão, eles eram primos e haviam crescido juntos. O problema é que o Todd usava umas coisinhas ali e o John prometeu que iria ajudá-lo a se recuperar e a se livrar dos vícios. Mas isso nunca aconteceu, na verdade, muito pelo contrário. O John acabou sendo influenciado pelo Todd. E o Todd não tinha nenhuma intenção de mudar. Ele continuava usando as suas substâncias, ele vendia também e, além de tudo, desrespeitava a Lorena dentro da própria casa. O John, influenciado por essa convivência, começou a ter um comportamento destrutivo. Ele passou a beber ainda mais, sair para festas com frequências, frequentar boates, agir de forma impulsiva e muito irresponsável. Ele também começou a destratar a Lorena na frente do Todd como se quisesse provar algo, tipo, era como se ele precisasse parecer o
cara aos olhos do primo, o famoso bad boy descolado. Descolado da realidade, né? Só se for. O fato é que as brigas entre o casal aumentaram e a relação se tornou cada vez mais tóxica. O John bebia todos os dias, estava sempre alterado, fugindo dos problemas e arrastando a Lorena com ele para um buraco bem profundo. Até que uma noite marcou uma virada trágica na história. Os três, o John, a Lorena e o Todd, foram juntos para uma boate. Na volta para casa, o John decidiu dirigir, só que ele tinha bebido muito. A Lorena protestou o tempo todo, pedindo que ele parasse o carro. Ela gritava desesperada, ele estava realmente colocando a vida de todos em risco e, como resposta, o John levantou a sua mão, fechou o punho e levou de encontro ao rosto da mulher enquanto dirigia. O Todd, sentado no banco de trás, caiu na gargalhada. Ele achou engraçado, ele achava que era isso mesmo, que era assim que se devia tratar uma mulher que respondia ou repreendia o seu marido. Ao chegar em casa, a situação foi só ladeira abaixo. A Lorena, furiosa, começou a gritar com o John, xingando, dizendo tudo que ele merecia ouvir, na verdade. Mas ele a empurrou no chão e em seguida deu um chute na barriga. Ele só parou porque um segurança do prédio ouviu os gritos e bateu na porta perguntando se estava tudo bem. E o John, como sempre, abriu a porta, se fez de simpático, fingiu que nada estava acontecendo e conseguiu convencer o segurança de que estava tudo bem. A Lorena nem chegou a ser vista. Esse era o tipo de pessoa que o John era. Ele era carismático, manipulador, bom de papo. E isso o tornava extremamente perigoso, porque as pessoas não sabiam quem era ele de verdade. Naquela noite, a Lorena teve tanto medo que decidiu dormir no próprio carro. Mesmo com todas as brigas anteriores, aquela foi a primeira vez que o John rompeu a linha da violência verbal. E ela não fazia ideia do que ele seria capaz de fazer dali em diante. Infelizmente, aquela seria a primeira vez de muitas, e ele mesmo admitiu depois que, como não sofreu consequências naquela noite, se sentiu autorizado a fazer de novo. E fez. Muitas e muitas vezes. O padrão era sempre o mesmo. Eles brigavam, às vezes até por motivos banais, e acabavam do mesmo jeito. As marcas de tudo que acontecia naquele apartamento foram se acumulando pelo corpo da Lorena. E depois que o Todd saiu de casa, a Lorena até achou que finalmente as coisas poderiam melhorar, que talvez o primo fosse a má influência. Mas não era não, viu? O problema era o próprio John, que tinha sim esse caráter bem duvidoso. A violência depois disso só aumentou. Ele criou uma espécie de ritual. Ele sempre apertava um mesmo ponto no pescoço, um ponto que ele sabia que causava mais dor. Com o tempo, esse horror passou a acontecer na frente das pessoas. A Lorena tentava esconder as marcas com maquiagem pesada, roupas de manga longa e golas altas, mas as pessoas notavam, até porque muitas vezes o John fazia isso na frente dos outros. As colegas de trabalho começaram a perceber as marcas e perguntavam se o marido dela estava fazendo aquilo. Ela sempre negava, dizia: imagina, meu marido é um anjo. Ela dizia que não era nada demais, aquela velha história de acidentes domésticos que nunca acontecem de verdade, sabe? Era como se ela estivesse com vergonha, e de certa forma ela estava mesmo, por acreditar dentro da criação religiosa que teve, que admitir tudo aquilo seria o mesmo que admitir o fracasso do seu casamento. Só que aí veio uma notícia que poderia mudar tudo. A Lorena engravidou, e quando ela descobriu que estava esperando um bebê, ela ficou muito animada. Era um sonho antigo dela ser mãe, construir uma família, ter filhos, dar e receber amor de verdade. No coração dela ainda havia esperança de que essa criança pudesse transformar o John. E muitas mulheres pensam isso, sabe? Que filho salva casamento ou que muda a pessoa. Já adianto que não muda. E nesse caso, inclusive, o que a Lorena recebeu em troca dessa gravidez foi uma reação totalmente oposta do que ela esperava. O John ficou furioso. Ele disse que não queria um filho, que ela o tinha feito de propósito para irritá-lo. E mesmo que a responsabilidade fosse dos dois, ele agiu como se tivesse sido enganado. Num acesso de raiva, ele pegou uma lista telefônica, encontrou o número de uma clínica e avisou que ela teria que encerrar aquela gestação. Não houve conversa, não houve diálogo. A Lorena implorou, chorou, suplicou, disse que queria muito aquela criança, que estava com medo,
mas o John ignorou tudo isso. Ele a levou até a clínica e durante o trajeto ficou provocando, dizendo que o procedimento seria muito doloroso. Ele se divertia com o desespero da Lorena. Ele chegou a dizer, gente, olha que absurdo, ele chegou a dizer que era melhor ela aceitar fazer aquilo na clínica, porque do contrário, ele utilizaria um mixer para resolver essa situação enquanto ela estivesse dormindo à noite. Eu acho que isso é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na vida. Por um fim naquela gestação foi um momento de ruptura para Lorena. Ela estava sendo obrigada a ignorar a sua fé, sua religião e tudo o que acreditava. Aquilo a mergulhou em uma tristeza muito profunda, daquelas que tiram a energia até para levantar da cama. E mesmo assim, ela ainda precisava conviver com o John sob o mesmo teto. Ela começou a evitá-lo, ficava o máximo de tempo possível distante, mas o John não aceitava isso. Na cabeça dele, por estarem casados, ele achava que tinha direito ao corpo dela quando quisesse, do jeito que quisesse, no momento que quisesse. E como a Lorena estava abalada emocionalmente e não queria ter nenhum tipo de intimidade com ele, isso despertava ainda mais raiva no homem. Em uma dessas situações, depois de ela recusar o contato físico, o John perdeu completamente o controle. Ele partiu para cima dela e a coisa saiu do controle mesmo. Só que dessa vez algo diferente aconteceu. Ele percebeu que se sentia estimulado ao ver as lágrimas escorrerem no rosto da mulher. E ali, naquele momento, ele cruzou mais uma linha. Impôs à esposa um tipo de violação que ela nunca havia imaginado viver. Eu não posso nem descrever aqui, porque senão eu sou expulso dessa plataforma. Mas o que eu posso garantir é que nesses 5 anos que eu conto casos criminais, eu nunca vi algo tão perverso na minha vida. O John gostava de ver o líquido vermelho, vocês sabem do que eu tô falando, e ele usava isso para as coisas deslizarem. Depois desse episódio, John passou a repetir esse padrão. Sempre que brigavam, ele terminava a discussão da pior forma possível. Ele queria ver o terror nos olhos da Lorena. A frequência com que isso acontecia era absurda. Várias vezes no mesmo dia. Às vezes de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite, às vezes no horário do almoço. Ele fazia o que queria, como queria. E enquanto a Lorena afundava emocionalmente, o John vivia como se nada tivesse acontecido, até porque ele estava mais realizado do que nunca, ele estava adorando aquilo. Ele começou a sair com outras mulheres, ter encontros paralelos e se gabava disso para os seus amigos. Depois de passar a noite com outra pessoa, ele voltava para casa, acordava a Lorena à força, fazia aquelas coisas que ele queria e ainda murmurava no ouvido dela os nomes das mulheres com quem ele tinha estado, descrevendo tudo o que ele tinha feito com elas. E o pior, ele ainda zombava da origem da Lorena, fazendo piadas com o país de nascimento dela. Chegou ao ponto dele dar apelidos grosseiros para a esposa. E como se não bastasse, ele não estava trabalhando, então ele usava o dinheiro que ela ganhava para levar essas outras mulheres para sair. Sim, porque naquele momento a Lorena era quem sustentava a casa. Ele tinha sido dispensado da marinha, mal conseguia manter um emprego e ela trabalhava em um salão de beleza e mesmo assim não conseguia pagar todas as contas. Ela chegou a pegar dinheiro escondido para manter as contas em dia porque o salário simplesmente não dava conta de tudo. E ai dela se faltasse dinheiro em casa, aí que ele ficava louco mesmo. A Lorena, ela estava, gente, à beira de um colapso, mas ainda assim havia mais um episódio, um dos mais marcantes, que fez tudo desmoronar de vez. Durante uma viagem de fim de semana, os dois começaram mais uma briga dentro do carro. De repente, o John encostou o carro no acostamento da estrada, agarrou a Lorena pela cabeça e a jogou contra o vidro da janela. Ela teve um corte profundo e uma hemorragia que quase a fez perder a consciência. Ele então a segurou pelo pescoço e a única reação que ela conseguiu ter foi cuspir no rosto dele. Mas isso não foi um limite, não foi uma humilhação para ele, foi um estímulo. Aquilo só serviu para deixar ele pronto para a ação. Esse episódio foi diferente de todos os outros. É indescritível as coisas que ele fez e depois ele ainda sorria e dizia para Lorena que sabia que ela gostava, porque nas palavras dele, ela era latina e as latinas adoram esse tipo de coisa. Para ele, tudo isso era parte do jogo. A mente do John, ela funcionava de um jeito
sombrio demais e muito doentio. É bizarro, ele acreditava que essas coisas eram normais. A Lorena se sentia completamente sem saída, ela se sentia humilhada, numa relação desgastada, ela se sentia o verdadeiro cocô do cavalo do bandido. E quando a gente chega no fundo do poço, a única saída é subir, e pela primeira vez ela tentou pedir ajuda. Depois daquele episódio brutal no carro, a Lorena percebeu que não dava mais para continuar calada. Ela precisava fazer alguma coisa, ela precisava de ajuda. E mesmo com medo, mesmo se sentindo sozinha, sem apoio, ela tentou. Ela ligou várias vezes para a polícia, relatando que estava sendo violada dentro do próprio casamento. Vocês não vão acreditar o que a polícia disse para ela. A polícia disse para ela que aquilo era normal, que ela estava casada, como que ela ia negar os desejos do marido? Afinal, ele se casou com ela para isso mesmo, e ela estava errada em negar o seu papel de esposa. Essas foram as palavras que ela recebeu de apoio da autoridade policial. Claro que ela era mulher, imigrante, latina, num país que a gente sabe, né? Nessa época, as leis ainda não protegiam mulheres nesse tipo de situação. Em muitos lugares, a violência íntima dentro do casamento nem sequer era reconhecida como um crime, era algo normal. Como se casar com alguém desse a essa pessoa um direito eterno sobre o seu corpo. É difícil imaginar, mas essa era a realidade nos anos 90 nos Estados Unidos. E sem resposta da polícia, a Lorena recorreu à linha de apoio da família militar, já que o John ainda estava formalmente ligado à Marinha. Ela foi ouvida por uma assistente social que prometeu investigar o caso. E sabe qual que foi a medida tomada? É assim, brincadeira, viu? Mas essa pessoa que ia dar o apoio para Lorena, ela deu um formulário para o John responder, perguntando como ele tratava a esposa dele. Isso mesmo, gente. O agressor foi convidado a preencher um formulário sobre a sua própria conduta. E como era de se esperar, ele mentiu descaradamente. Depois disso, a assistente social nunca mais entrou em contato, nada aconteceu, e desesperada, a Lorena começou a desabafar com colegas de trabalho que ficaram chocadas com o que ela contava. Elas tentaram ajudá-la, oferecer conselhos, apoio emocional, mas não podiam fazer muito além disso. E enquanto isso, John não se importava nem em esconder o que fazia. Ele chegou a se vangloriar para os seus amigos, dizendo que gostava de um negócio mais forçado, ele adorava ver a sua esposa em uma situação desconfortável. Ele até chegou a oferecer a sua esposa para os seus amigos se divertirem. Ele dizia que queria muito ver como ela lidaria com 3 ou 4 homens ao mesmo tempo. Ele até chegou a ameaçar a Lorena, falando que se ela não se comportasse, ele ia pegar uns 4 amiguinhos ali para eles fazerem um negócio com ela. Ele queria ver até onde ela ia aguentar. Eu, sinceramente, tô em choque. Desesperada, a Lorena tentou comprar um gravador para registrar o que acontecia e usar como prova, mas antes que ela conseguisse, o John descobriu o aparelho, quebrou e jogou no vaso sanitário. E aquilo foi um convite para mais uma sessão do que ele chamava de amor selvagem. Teve uma ocasião onde ele acabou tendo que passar a noite na delegacia. Isso aconteceu porque ele acabou machucando a boca da Lorena. Ela chamou a polícia e dessa vez, como as marcas estavam visíveis, os agentes o levaram até a delegacia. O John chegou a se declarar culpado, mas por algum motivo inexplicável as acusações foram arquivadas. E muita gente já deve estar se perguntando por que ela simplesmente não foi embora. Com certeza, ela deveria ter feito isso. Só que ela vivia em uma prisão emocional. Os ensinamentos religiosos eram bem claros, não existia divórcio. Além disso, no caso da Lorena, havia vários fatores que a mantinham presa. Primeiro, o medo. John ameaçava o tempo todo que iria acabar com a vida dela se ela o deixasse. E havia ainda um outro possível fator. Segundo John, a Lorena só conseguiria a residência permanente nos Estados Unidos se permanecesse casada com ele por 5 anos. Ele dizia que se ela o deixasse antes disso, poderia ser deportada porque ele cancelaria o green card dela. E ele usava isso como forma de controle. Mas mesmo com todos esses medos, no meio de 93, a Lorena começou a fazer planos para sair de vez daquela relação. Ela tinha 23 anos, o John 26. Ela comentou com colegas e familiares que queria ir embora. Pegou panfletos sobre violência doméstica, chegou até a ir a uma delegacia
para tentar uma ordem de restrição contra o marido, mas mais uma vez não recebeu ajuda. Disseram para ela voltar dali a alguns dias, empurraram uma pilha de papéis para ela preencher e a dispensaram. Ela já tinha tentado a polícia, a marinha e os serviços sociais, e em todos os lugares encontrou portas fechadas. Ele era o homem, ela era a mulher. E ainda era uma imigrante. Ela se sentia completamente sufocada, como se não tivesse mais saída. E aí veio o estopim. Na terça-feira, dia 22 de junho de 1993, a Lorena foi trabalhar como de costume. Ela ainda vivia com o John, mesmo ameaçando sair de casa. Só que ele, em um tom de provocação, também disse que estava de mudança. E naquela noite convidou um amigo chamado Robert para passar a noite com ele e ajudá-lo a empacotar as suas coisas no dia seguinte. Enquanto os dois saíam para beber, a Lorena ficou sozinha em casa pela primeira vez em dias. Provavelmente ela aproveitou aquele momento em silêncio, longe da tensão, dos conflitos, para relaxar. Ela seguiu a sua rotina, jantou, tomou um banho e foi dormir. Por volta das 3 da manhã, o John e o Robert voltaram para casa. Eles já estavam bêbados. O amigo foi direto para o sofá, mas o John entrou no quarto e, como fazia quase todas as noites depois de beber, se deitou ao lado da Lorena e forçou um contato enquanto ela ainda dormia. A Lorena acordou no meio do ato, bem assustada, chorando, tentando se soltar, mas ele ignorou, terminou o que queria, virou para o lado e adormeceu, como se nada tivesse acontecido. Só que nesse momento, algo dentro da Lorena simplesmente quebrou. Ela se levantou da cama em estado de choque, chorando, foi até a cozinha buscar um copo d'água, mas no meio do caminho algo brilhou na sua visão. O passado inteiro veio à tona, era como se naquele instante todos os momentos de dor, humilhação, abandono e violência estivessem passando diante dos olhos dela, tudo ao mesmo tempo. Sem saber explicar como, sem consciência total do que estava fazendo, a Lorena viu uma faca de cozinha grande, bonita, vistosa, com cerca de 20 centímetros. Ela pegou o objeto e voltou para o quarto. O John já tinha dito várias vezes que o líquido vermelho era muito bom para as coisas deslizarem, e essas palavras estavam ecoando na cabeça da mulher. O John estava deitado, de costas, completamente desacordado e num ato impulsivo, num momento de fúria acumulada, desespero, descontrole e trauma, ela levantou o lençol, segurou as coisas dele com uma mão e com a outra cortou o mal ali pela raiz. Parecia algo cirúrgico. Ficou tudo muito limpo, sem deixar nenhuma ligação. O John acordou num pulo, gritando de dor, sem entender o que estava acontecendo. Ela olhou e disse: "Não é desse jeito que você gosta?" E depois correu, ainda segurando tudo nas mãos. Sem soltar, ela pegou a chave do carro e saiu dirigindo pela cidade, totalmente sem rumo, como se estivesse em transe. Houve um momento que ela parou num cruzamento e ali, como se fosse um lampejo de consciência, ela olhou para suas mãos, viu o que estava segurando, o amigão ali do seu marido, percebeu o que tinha acabado de fazer e, assustada com o que estava segurando, ela jogou o objeto pela janela num campo cheio de mato alto e depois foi até o salão onde trabalhava, jogou a faca no lixo e ligou para sua chefe pedindo ajuda e contando o que tinha acontecido. Enquanto isso, John, que estava com muita dor, mas consciente, se enrolou num lençol e gritou pedindo ajuda para o Robert, que correu para ajudá-lo. Eles foram direto ao hospital. Lá mesmo, com a gravidade da situação, o John estava estranhamente calmo, talvez em choque, mas calmo. Na recepção, ao ser perguntado o que havia acontecido, ele respondeu com muita frieza: "Minha esposa arrancou o meu..." A atendente, ela não acreditou até ver a situação. Rapidamente o hospital entrou em ação, mas havia um problema. Eles não tinham o que estava faltando. E desse jeito, os médicos não tinham como fazer uma reconstrução. Era preciso encontrar o que havia sido jogado fora. A polícia foi acionada, eles falaram com a Lorena, que já estava na delegacia confessando tudo, e a maior preocupação era encontrar o que estava desaparecido. E por isso foi iniciada uma busca na região onde a Lorena dizia ter jogado aquilo que era tão importante para o John. Já passava das 6 da manhã quando, no meio de um campo alto, um policial pisou em algo que descreveu como macio e gosmento.
E era exatamente o que eles estavam procurando. O item foi imediatamente colocado em gelo dentro de uma caixa de hot dog de um posto de conveniência e levado ao hospital, onde os cirurgiãos prepararam uma operação de emergência. Foram 9 horas de cirurgia para tentar reconectar todos os tecidos, e contra todas as probabilidades os médicos conseguiram. Assim que o procedimento cirúrgico terminou e o membro do John foi reimplantado, a polícia voltou a sua atenção para a Lorena. Ela já havia procurado ajuda naquela madrugada, contando tudo para sua chefe, e incentivada por ela foi até a delegacia e se entregou. Curiosamente, ninguém estava preocupado, ninguém dava a mínima para o que ela passou. Eles só queriam saber do que tinha sido retirado do John. A história de anos de abuso, do trauma acumulado, das inúmeras tentativas de pedir socorro, de denúncias, nada disso parecia importar naquela hora. A Lorena foi detida e os dois, ela e o John, seriam processados. Ele por violência doméstica, ela por ferimento malicioso. Ambos os crimes podiam render até 20 anos de prisão. A notícia explodiu e espalhou como uma bomba. Em questão de dias, o caso já estava em todos os noticiários dos Estados Unidos. E a forma como a mídia escolheu cobrir o caso foi no mínimo vergonhosa. As manchetes eram repletas de piadinhas, o assunto virou tema de talk shows, de comédia, stand-up, de programas de rádio, camisetas com frases irônicas eram vendidas em frente aos tribunais e até biscoitos em forma de parte íntima masculina foram distribuídos como uma espécie de brincadeira sem graça. Em nenhum momento os abusos sofridos pela Lorena foram tratados com a seriedade que mereciam. A sociedade, de forma geral, reduziu tudo a um espetáculo grotesco. Era como se o foco fosse proteger os homens de mulheres perigosas que poderiam arrancar as suas partes, e não proteger as vítimas dos relacionamentos abusivos. Enquanto isso, John dava entrevistas para todos os canais de TV, rádio e jornais que o procuravam. Ele falava como vítima, dizia que estava arrasado, que havia perdido a masculinidade, que não sabia como seguiria em frente. Até a arrecadação de dinheiro fizeram para ele pagar os custos médicos. Ele foi ao programa do Howard Stern, posou para fotos, criou uma banda chamada The Severed Parts, que em tradução livre seria As Partes Cortadas. Ele virou atração de boates e até lançou uma linha de produtos temáticos, incluindo facas de churrasco com o nome dele estampado. Ele estava ganhando muito dinheiro com o licenciamento de produtos e estava vivendo uma boa fase da vida, viu? A Lorena, por outro lado, não procurava as câmeras, falava pouco, estava assustada, confusa, tentando lidar com a repercussão, mas aos poucos as pessoas próximas a ela, amigas, vizinhas, colegas, começaram a falar, e o que elas contavam era sempre a mesma coisa, que sabiam dos abusos, que já tinham presenciado os percalços que a Lorena tinha passado naquele casamento, e eles sabiam de toda a dor da mulher. O julgamento do John foi o primeiro, aconteceu em novembro de 1993, 5 meses após o ocorrido, e mesmo sendo acusado de violência dentro do casamento, o tribunal impôs uma limitação absurda. A Lorena só poderia falar sobre os 5 dias anteriores ao ataque. Tudo o que aconteceu nos 4 anos anteriores simplesmente não seria levado em conta e não poderia ser utilizado no tribunal. O tribunal queria ouvir apenas uma versão recente da história. Além disso, naquela época, a violência conjugal ainda era um tema rodeado de desinformação e preconceito. Apesar de já ter sido oficialmente criminalizada em alguns estados, ainda não era levada a sério por vários juízes, advogados e jurados. No julgamento, a Lorena falou, mas estava nervosa, retraída. O John, por outro lado, estava confiante. Ele negou tudo, disse que nunca encostou nela, que ela estava inventando tudo aquilo, afirmou que nunca houve nenhum tipo de agressão ou de abuso, e a defesa dele foi ainda mais ofensiva. Tentou dizer que a Lorena era obcecada, que tinha feito aquilo com ele porque era ciumenta e frustrada na cama. Ela foi rotulada como uma latina quente psicopata. E como se não bastasse, até mesmo o exame feito no hospital que comprovava o contato íntimo recente foi usado contra ela. As palavras do médico que fez esse exame, sinceramente, me enojam. Eu não sei se é para rir ou para chorar, porque ele chegou a dizer que a Lorena estava calma demais
para alguém que havia passado por aquilo que ela estava relatando e ainda teve a coragem de afirmar que ela não tinha lesões suficientes para justificar aquela acusação. O mais absurdo foi que no laudo médico constava que existia uma quantidade de DNA masculino significante dentro da mulher. E isso, na visão do médico, era uma clara evidência de que o seu marido terminou o momento a dois e para isso acontecer ela tinha que ter permitido, porque ele não seria capaz de finalizar a relação caso ela tivesse resistido. Foi ignorada completamente a informação que ela passou de que o John só ficava mais animado quando ela resistia. Para mim, as palavras desse médico quase foram piores do que todo o sofrimento que a Lorena já tinha passado, porque sinceramente eu tenho certeza que escutar tudo isso doeu na alma. E no fim, o júri acreditou na versão dele. O John foi considerado inocente. E em janeiro de 1994, 2 meses depois da absolvição do John, começou o julgamento da Lorena. E diferente do dele, o dela foi transmitido ao vivo para todo o país. Isso por si só já mostra a diferença de tratamento. O tribunal decidiu que, como a acusação contra ela era ferimento malicioso, o julgamento poderia ser televisionado. O fato de a violência sofrida por ela ser um crime íntimo não teve o mesmo peso na decisão anterior. Era como se tudo no caso dela fosse mais entretenimento do que justiça. A Lorena poderia ter se declarado culpada e evitado o julgamento, mas ela escolheu enfrentar não porque achava certo o que tinha feito, mas porque queria ser ouvida. Pela primeira vez ela teria espaço para contar tudo e decidiu se declarar inocente por motivo de insanidade temporária. Na prática, isso significava que a defesa iria provar que no momento do ato ela teve um colapso psicológico, resultado direto de anos de sofrimento físico, emocional e psicológico. Dessa vez, sem as restrições absurdas impostas no julgamento do John, a Lorena pôde contar tudo, do início ao fim, sem cortes. E conforme ela falava, era impossível não perceber o quanto ela ainda estava ferida por dentro e fragilizada. Em vários momentos ela tremia, a voz falhava, ela chorava, relembrava os episódios com detalhes, contava, por exemplo, como ele apertava o seu pescoço de um jeito calculado para aumentar a dor e fazia isso enquanto sorria e ria da cara dela. Ela também relatou o quanto John a intimidava com os olhos, até mesmo dentro do tribunal, e como era difícil encarar tudo isso em frente às câmeras, diante de uma audiência nacional que até então só a conhecia como a mulher que tirou a masculinidade do marido. Mas o que realmente mudou o rumo do julgamento foram as testemunhas. Mais de 50 pessoas se apresentaram para falar a favor da Lorena. Colegas de trabalho, vizinhos, amigos e até conhecidos do próprio John confirmaram que ela vivia um relacionamento abusivo, horrível, que sempre aparecia com marcas, que pedia ajuda, que chorava no trabalho. Os relatos eram consistentes, as versões se complementavam, era impossível ignorar. Além disso, psicólogos e psiquiatras que a avaliaram também deram os seus depoimentos. Um deles foi direto e firme e afirmou que a Lorena sofreu um surto dissociativo no momento do ataque, que ela perdeu o contato com a realidade e que essa ruptura psicológica foi causada por traumas profundos acumulados ao longo dos anos. Ela estava em modo de sobrevivência, não agiu por vingança nem por frieza, agiu porque a sua mente entrou em colapso, em pane total. Durante o julgamento, a mídia ainda tentava ridicularizar a história. Programas a chamavam de louca, de latina quente e vingativa, mas mesmo com essa cobertura sensacionalista e desrespeitosa, a verdade começou a ganhar o seu espaço. Do outro lado, John também foi chamado para depor e mais uma vez mostrou o seu lado arrogante. Ele quis falar muito, tentou negar tudo, mas dessa vez as contradições ficaram evidentes. Ele se enrolava, caía em mentiras, dava respostas frias, desconectadas e a defesa foi implacável nas perguntas. Quando o julgamento chegou ao fim, a expectativa era grande, o país estava dividido, mas o júri, após avaliar todas as provas, testemunhos e laudos médicos, chegou a uma conclusão. Lorena Bobbitt foi considerada inocente por insanidade temporária. Ela não seria condenada. Porém, como a sentença envolvia um diagnóstico psicológico,
foi decidido que ela deveria passar 45 dias internada em uma instituição psiquiátrica para avaliação e acompanhamento. Quando saiu de lá, a Lorena era outra mulher. Após 45 dias de internação, ela saiu da clínica psiquiátrica completamente diferente. Ela sorria, estava leve, parecia finalmente respirar aliviada e talvez pela primeira vez em anos sentia que tinha algum controle sobre a própria vida. Os médicos responsáveis pela avaliação afirmaram que ela não representava risco à sociedade, que o que aconteceu foi resultado de um acúmulo extremo de trauma e que ela estava pronta para retornar à vida em liberdade. E foi exatamente isso que ela fez. Voltou a trabalhar no salão, tentou manter uma vida discreta, longe da mídia, longe da exposição, não queria fama, nem dinheiro, nem holofotes, só queria paz. Aos poucos foi reconstruindo tudo do zero, voltou a estudar, passou a ajudar outras mulheres que passavam por situações parecidas com a que ela enfrentou, fez um trabalho voluntário muito bom, arrecadou fundos para abrigos de vítimas de violência doméstica e mais tarde fundou uma organização voltada ao apoio de mulheres em situação de vulnerabilidade. Ela usou toda a dor que viveu como combustível para proteger outras pessoas. Já o John, ele seguiu um caminho completamente diferente. Ele viu no caso uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, atenção e fama. Ele começou a aparecer em todos os tipos de programa, até no SNL ele apareceu. Ele fez sessão de fotos, deu entrevistas, vendeu produtos com o seu nome estampado. Um dos souvenirs mais vendidos por ele era, ironicamente, aquele conjunto de facas para churrasco. Ele até tentou uma carreira no cinema adulto, lançou um filme chamado John Wayne Bobbitt Uncut, o que em tradução livre seria John Wayne Bobbitt sem cortes. E o que mais atraiu o público era a curiosidade mórbida. Todo mundo queria ver como tinha ficado a cirurgia de reconstrução. Com o sucesso do primeiro filme, ele quis mais. Resolveu fazer uma cirurgia para aumentar o tamanho ali das coisas. O procedimento deu errado, muito errado. Os médicos classificaram o resultado como deformação completa. Mesmo assim, ele viu nisso uma oportunidade e lançou um segundo filme com um título grotesco de Frankenpenis. Mas enquanto seguia tentando se promover, o padrão de comportamento dele nunca mudou e se repetiu várias vezes. Ele entrou em vários relacionamentos nos anos seguintes e quase todos terminaram com denúncias ou suspeitas de agressões. Ele foi preso 2 vezes após uma namorada chamada Cristina aparecer com marcas no rosto e nos braços. Depois ele se casou com uma mulher chamada Joana e 2 meses depois foi acusado de violência doméstica. Incrível que mesmo com o histórico que ele tinha, o homem entrava e saía da prisão muito rápido. Em uma outra ocasião, ele foi preso por violência contra o enteado de 14 anos. Esse, inclusive, foi bem pesado, pois foi relatado que ele fez com o garoto a mesma coisa que fazia com a Lorena. Mas, com certeza, o caso mais perturbador, depois do da Lorena, é óbvio, foi com uma mulher chamada Desiree. A relação dos dois era extremamente instável, marcada por brigas constantes, e segundo relatos dela, o John costumava usar cintos para atacá-la. Certa vez, ele a amarrou em uma cama e manteve ela presa por 3 dias, agredindo-a física e psicologicamente. Ele usava o que tinha sobrado das suas partes baixas para se divertir e, em contrapartida, causar desespero na mulher. Durante esses 3 dias, ele chegava a se sentar sobre o rosto dela para privá-la de oxigênio. Um detalhe bizarro é que ele não usava nenhuma peça de roupa nesses momentos. Quando achou que ela tinha perdido a sua vida, ele a desamarrou e começou a preparar os lençóis para dar um fim naquilo. Mas a Desiree, aproveitando um momento de distração, conseguiu escapar. Ela estava viva e ela correu. Ela ficou tão apavorada que não teve coragem de prestar queixa, e isso abriu caminho para que ele continuasse agindo sem medo. O John foi preso diversas vezes entre os anos 90 e 2000. A ficha criminal dele é extensa, mas mesmo assim, quase sempre ele cumpria pouco ou nenhum tempo de detenção. Durante uma das poucas passagens mais longas pela prisão, ele acabou sendo atacado por outros detentos. O episódio foi tão grave e, nas palavras dele, épico,
que ele decidiu colaborar com o autor que estava escrevendo um livro sobre o caso. Nesse livro, ele confirmou os piores relatos, assumiu que teve comportamentos agressivos, complicados, desrespeitosos e violentos com a Lorena e com outras mulheres. Ele falou também sobre o que aconteceu na prisão, mas ele se arrependeu pelo jeito porque depois tentou impedir a publicação do livro. Ele chegou a enviar ameaças para o autor, mas já era tarde demais, o livro foi publicado. Ainda assim, a mídia nem falou quase desse livro, porque o mais interessante para eles sempre foi o episódio onde o John teve as suas coisas arrancadas. Isso dava muito mais clique e mídia. Enquanto isso, a Lorena seguiu longe dos escândalos, reconstruiu a sua vida, casou-se com um homem chamado Dave, com quem teve uma filha. O sonho dela era ser mãe, então fico feliz por ela. E hoje ela é uma mulher tranquila, dedicada à família e ao trabalho social. Ela treina o time de basquete da sua filha, mantém a sua fundação ativa e com o tempo entendeu que podia usar a sua visibilidade para dar voz a outras vítimas. Mesmo depois de tudo que passou, o John ainda procurou algumas vezes a mulher, ele mandava cartas, aparecia no trabalho dela, dizia que estava arrependido, que ainda a amava, que ela era a melhor mulher que ele já teve. Tem uma carta onde ele diz que ela o realizou como homem, mesmo depois de ter tirado a sua masculinidade. Ela nunca respondeu a nenhuma das correspondências. A história do John e da Lorena Bobbitt ficou marcada por um único ato: o corte. Foi isso que virou manchete, virou piada, virou meme, mas por trás do escândalo havia uma mulher sufocada por toda a dor que ela passou.